Muito bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui, seja bem-vindo ao Café com Traders de hoje, dia 17 de junho. Vamos lá comentar um pouquinho sobre o mercado global e também o nosso aqui nacional do Brasil, queridíssimo, começando pelo fechamento dos mercados americanos à vista. Tá? Nós tivemos tanto o S&P ontem como o Dow em franca subida, tá? S&P 1,90% de alta, Dow Jones 2,04%, tá? Enquanto a Europa hoje, aí já são dados de hoje, dia 17, quarta-feira, dia de taxa de juros, dia que eu vou mostrar para vocês aqui que de novo o posicionamento dos gringos em relação aos nossos juros, contrato futuro, venda forte ontem, então nós de novo vamos acompanhar aqui um fluxo bem tendencioso pré-reunião, pré-saída de se vai decidir queda ou manutenção ou alta dos juros. Tá? Alta dificilmente, mas a briga é o quanto cai, tá? E os gringos já se posicionaram nessa venda nos contratos futuros de juros, como eu vou mostrar já já. Hoje os mercados estão laterais barra otimistas, então deve ser um dia sem tendência, clássico de maio e junho, como deve permear o mês inteiro. A gente percebeu que quem conseguiu pegar algum tipo de onda positiva já deu uma estacionada nos grandes papéis e também nas small caps. O mercado como geral fica no stand-by, de olho principalmente nos drivers econômicos e políticos norte-americanos, ano de eleição por lá, e o fantasma que é realidade possível da segunda onda da pandemia. Então tudo isso faz parte do nosso radar, mas principalmente em maneira econômica pro Brasil, minha opinião, sempre é minha opinião aqui, o mais importante é o Trump, tem que ficar de olho nele, porque ele vai usar qualquer arma possível e imaginária que ele imagina ter para ganhar a corrida eleitoral. Isso, mais hora menos hora, vai cair num país chamado China, e ele vai querer fazer novas sanções, dizendo que está favorecendo a economia norte-americana, protegendo o mercado, principalmente os agricultores norte-americanos. Então eu espero logo uma cartada do Trump em relação à guerra comercial, e nós aqui no Brasil, qualquer país que exporta alimento, grãos, proteína, tem que ficar sempre de olho no Trump, porque ele vai ser muito, acredito que ele será muito volátil até outubro, novembro, as eleições norte-americanas. Tá? Enquanto a pandemia, sim, é um problema real e vai afetar os mercados como um todo, nós aqui, como vendemos alimentos e materiais básicos, não vamos deixar de parar de vender. O único driver que deixa a gente precário nessa situação seria novas sanções, né? O Trump pedindo para a China consumir mais X, Y produtos dos Estados Unidos. Então é sempre importante esse ano ver mais o Trump como primeiro colocado e segundo, a gente acompanhar e ser responsável também pelo noticiário da pandemia. Tá? Na Europa a gente vê uma lateralização depois de altas consistentes, tá? Europa que está caminhando aí na pole position pós ou numa recuperação melhor da pandemia, tá? A Ásia hoje neutra, assim como a Europa. Então ontem Estados Unidos sobe, tá? Europa hoje lateral. Reino Unido também 0,34% de alta, lateral barra alta, DAX 0,02% de baixa, praticamente neutro. Japão, dados ruins da economia no Japão, deu uma puxadinha, 0,56% de queda para o Japão, enquanto Hong Kong sobe o mesmo, 0,56% de alta. Então Ásia e Europa hoje sem tendência, clássico de junho, clássico de maio, nada de novo no front. As atenções acabam ficando, para variar, para os Estados Unidos, tá? Para os Estados Unidos, principalmente focos de segunda onda da pandemia, pós-protestos em massa, tá? Novas relações sobre qual é o capital político do Trump em relação às eleições, então tem pesquisas saindo, tudo isso vale a pena, e principalmente o Twitter dele. Então sigam ele no Twitter, ativem as notificações, que é importante. Pois bem, passando para o lado direito aqui agora, nós temos o petróleo se mantendo, o que é lindo para a gente, por isso que eu comento que sim, a pandemia dá um strike muito forte no mercado real e no mercado financeiro, sem dúvida nenhuma. O mercado financeiro já foi precificado muito da pandemia, então agora, para emergente, para Brasil, a minha opinião é que se commodity estiver forte, tá, a gente não vai ter quedas tão fortes quanto o mundo, tá? E tampouco altas tão fortes como a recuperação de um país ou outro desenvolvido, porque a gente vai manter essa consistência de trade, exportação de commodity. Tá? Isso vai manter a nossa bolsa menos volátil, vamos dizer assim, tanto para euforia como para
para queda, porque a gente vai continuar as vendas na queda e com o dólar forte estamos lucrando mais em tese, lucrando mais como acionistas, né? As empresas estão lucrando mais, tá? E nas altas a gente não vai participar tanto porque a gente não tem tantos ativos assim de tecnologia, tá? De empresas que são ali, que estão dependendo de uma reabertura do comércio global. Então é importante ter essa sensibilidade, pelo menos é essa sensibilidade que eu estou tendo como opinião, para que, se houver uma segunda onda strike forte, eu já sei que o remédio para março e abril, aqui para mim, foi proteína, grãos e celulose. Então eu tenho bem claro isso na minha cabeça, que se esse cenário se concretizar, lockdown de novo na China, lockdown de novo na Europa, lockdown de novo nos Estados Unidos, tá, que ainda não saiu do lockdown, tá, e mesma coisa acontecer aqui, eu sei que esse remédio é o Brasil, entre aspas, tem como mercado financeiro representado ali pelas as ações do setor de commodities, materiais básicos, por exemplo, tá. Mas também sei que se isso não se concretizar, tá, outras empresas de outros setores podem performar bem, como é o caso das financeiras, como é o caso de algumas empresas de varejo que já estão performando bem, mesmo sem entregar números bons. Então isso é legal. E nos Estados Unidos também, varejo eletrônico e tecnologia. Então tem remédios para alguns cenários, porque 2020 foi tão intenso que, vamos dizer assim, a receita para um segundo lockdown está ali, proteína, grãos e materiais básicos aqui no Brasil. Tá? Commodities, proteínas, grãos e materiais básicos. Legal, temos esse remédio. Um segundo remédio, pós um otimismo leve do mercado, a gente viu o varejo subindo, a gente viu o setor financeiro se recuperando. Então aqui no Brasil tem alguns remédios, algumas receitas, perdão. Lá nos Estados Unidos, com certeza, o setor de e-commerce e tech foram que performaram muito bem. Então a gente já aprendeu em 2020 algumas saídas para um possível lockdown. Tá? Para um possível segundo lockdown, o que é não fácil de se prever, e é por isso que eu coloquei como mais importante, é o tio Trump. A gente não sabe o que ele vai armar nessa corrida eleitoral e tudo é possível, tá? Tudo é possível, por isso ele, para mim, as eleições americanas são o principal driver até outubro, sem dúvida. Beleza, me estendi aqui um pouquinho, mas o petróleo hoje se mantém acima dos $40, o que é ótimo, tá? A gente está forte por ali. Quando a gente passa para o minério de ferro, o suporte acaba ficando aqui em $103, o que é ótimo também. Então, commodities forte, vamos dizer assim, fortalece essa abobrinha que eu acabei de falar para vocês, tá? De Brasil, principalmente não, somente no mercado financeiro, né? Visão como investidor, acionista, especulador. Então hoje minério de ferro aqui neutro barra alta, 103,46, $103 aqui sendo negociado. Ouro hoje cai 0,88, já eu trago o gráfico do ouro para vocês, 0,88 de queda para o ouro. Setor agrícola agora, nós temos um cafezão aqui de novo, neutro barra queda, pessoal de Guaxupé não está passando por um mês fácil por lá, algodão uma alta expressiva, então SLC aqui vai bem, soja neutro 0,03, trigo 0,30% de alta, açúcar novamente mais uma alta, um mês positivo para o açúcar, tá? Milho 0,68 de queda, sem grandes variações por aqui, o que se destaca é o algodão e o açúcar. Vamos à proteína animal agora. Proteína animal mais do mesmo, então continua o gado forte, trazendo o setor consigo, então deixa as empresas exportadoras de proteína animal, vamos dizer assim, fortalecidas, enquanto o porquinho tem a sua lateralização, ou seja, chega no seu equilíbrio, né? 47 a 52, 53 é o preço de equilíbrio, tá? 66 foi o topo que a gente comentou aqui no canal, tá? Não deve mudar muito, a não ser uma nova tendência, um segundo round aí de expansão do comércio de proteínas suínos, tá? Já o gado engorda, ainda não chega no seu alvo final, sobe de escadinha, parecido, vamos dizer aqui que o porquinho é o petróleo e o gado de engorda é o minério de ferro, vai de pouquinho em pouquinho. Já o porquinho foi uma pancada aí de um mês basicamente, quem não pegou tecnicamente, vamos dizer assim, olhando o gráfico, em um mês já se valorizou muito, tá? E agora fica no equilíbrio da oferta e demanda, nada de tendência para os porquinhos, mas aqui o gado sobe de escadinha, mas sobe, tá? Fortalecendo então
um setor que tem um hedge nas próprias commodities aí, do setor. Bacana. Hoje um dia então estável, continua estável para o mercado, para as ações exportadoras, principalmente de proteína. A gente viu ontem, por exemplo, a Minerva não cai de jeito nenhum, a Marfrig, JBS é um pouquinho mais complicada devido a alguns empecilhos jurídicos, principalmente nos Estados Unidos envolver a Pilgrims, tá? Tentativa aí de formação de preço, formação de cartel, então isso está sendo investigado, mas no que tange Marfrig e Minerva, a coisa deve andar calma, mesmo em junho no mercado para eles, tá? Nas ações. Pois bem, voltando agora para os índices futuros, você que opera BMF às 9 abertura, lembrando que é a rolagem do contrato futuro de índice hoje, então os hedges recomeçam. Rolam hoje, hein? É importantíssimo não ver o fluxo de hoje porque não sai em tempo real, mas amanhã no café eu vou trazer o fluxo do primeiro dia de negociação do novo contrato que vence somente em agosto do índice futuro. Pois bem, o Ibovespa subiu ontem 1,19%, a gente deve acompanhar a abertura norte-americana, que deve vir aqui numa leve alta, tá? Que por sua vez dá uma copiada na Europa, tá? Hoje deve ser um dia então de leve alta, lateralização leve alta, tá? É isso que eu imagino para a abertura do nosso índice futuro, tendo aqui S&P subindo 0,56, Nasdaq futuro subindo 0,40, Dow Jones subindo 0,23. Então o nosso índice deve permear algo em torno disso, tá? Na abertura. Nikkei subindo 1,05, perdão. DAX subindo aqui neutra 0,04, tá? E aí nós temos o Ibovespa. Hoje então abertura neutra barra alta leve para o índice futuro, é isso que eu projeto. Todo mundo esperando aí taxa de juros, sai ou não sai, cai ou não cai, se mantém. Então tudo será decidido aproximadamente amanhã. Amanhã será um dia de novo hedge, tá? No índice futuro e a nova ou a manutenção da nossa taxa de juros. Legal. Indo para os juros agora, vocês que me acompanham no café há algum tempo já viram isso acontecer antes. Tá? Então, pré-decisão de corte ou não corte, que nós temos aqui dos gringos? Venda. Então, muito provavelmente vai haver corte. Tá? Seria um feeling barra fluxo gringo na venda do contrato. Então, bastante venda ontem, indicando sim uma decisão clássica, para depois a gente ver o restante do mês, uma recuperação, né? Se não houver venda, acho que é a primeira vez aqui no canal, tá, que a gente vai ter o pé trocado aí dos gringos, se não houver corte, perdão, da Selic. Dólar continua com saldo sem direção, o que torna aí bem perigoso para os comprados. Por enquanto não há fluxo intenso de compra nessa região aí que ficou entre R$5, 4 e pouquinho. Então muito cuidado. Lógico que se juros for de fato cortado, não tenham dúvidas que o dólar ganha força, tá? Pode ter uma sacanagem essa semana aí de lateralização, até mais uma quedinha, mas no médio prazo ganha força. Quanto menor a nossa taxa de juros, maior o risco livre, né? Maior risco o gringo tem aqui para investir, não tem onde pôr um dinheiro que renda para ele o custo Brasil sem ter risco, e aí não adianta. O dólar é o instrumento para se proteger do gringo, do brasileiro, de qualquer um, tá? Do alienígena que seja. Bom, passando aqui agora para o índice futuro, venda, mas aqui vai rolar a rolagem. Então vamos dar uma olhadinha. Amanhã é importante para nós, não vou comentar sobre o índice futuro hoje. Já no índice à vista, venda dos gringos, bem verdade que há venda, só que é bem menos pujante do que a compra da semana passada. Então vai ser interessante olhar o preço do índice aqui bobeando, tá? Lateralizando ou até caindo, e esse fluxo aqui, ó, se possível, voltar a subir. Não precisa voltar a subir 90 graus, senão o índice também dá uma pancada, mas se manter, tá aí realizando as vendas do saldo desde o ano passado. Então é importante ver essa linha verde aqui, não romper fundo, tá? Seria legal ela ficar viajando por aqui nessa faixa dos 87, 89, 90 mil pontos. A gente vai acompanhar dia a dia aqui com vocês. Bom, petróleo segue lateralizado aqui com 42,80, que era a nossa resistência, 25,98 é o único suporte. Então sim, cabe muita volatilidade no petróleo, você que aí está posicionado em ações ligadas a commodity. Ouro, uma lateralização gigantesca para quem é grafista, isso aqui é uma formação de bandeira forte, tá? Bandeira ou mastro ou cunha, tantos nomes diferentes, mas para cima, se ela romper, eu só tenho um alvo aqui em 1824, tá? Para baixo
1.638 é o primeiro alvo. Tá? Então o ouro para mim está igual ao Bitcoin, né? Lateralizando, são as proteções, aí, os refúgios atualmente sem volatilidade, só para deixar o dinheiro líquido ali. Legal, dólar ontem uma forte alta e deve hoje performar acima dos 5,138, tá? que ontem era resistência, porque fechou o dia ali bem em cima, hoje será suporte, porque provavelmente vai abrir acima do 5,138. Tá? Então 5,138 é suporte, 4,962 está errado aqui também é suporte, e os alvos basicamente corroboram com o fluxo que eu estou seguindo de 611 pontos, aqui em 5,342, 5,419, tá? São os alvos para cima, tá? Otimistas, pessimistas, 4,962, 5,138. Tá? Passado por um índice Bovespa, agora dolarizado, não deu outra, bateu no nosso alvo lá e felizmente ou infelizmente vai fazer no mínimo, tá? Essa retração que a gente está mirando. Bom, bateu ali, vai fazer não, né? Já fez, tá nela. Bateu ali, já sentiu um pseudo suporte, veja ali um candlezinho aqui de compra. Então se você está pessimista, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o seguinte: qualquer que seja o fluxo de compra que aconteça, vamos supor que foi aqui, aí fez isso aqui, tá? Temos que pegar essa projeção e trazer para qualquer topo atual. Por enquanto o topo atual é esse, foi o dia de ontem de uma pseudo alta, tá? Uma alta na manhã e fechou em dúvida, com venda. Então o próximo fluxo está aqui, a gente vai seguindo oferta e demanda, tá? Por enquanto é isso, esse é a principal, 19.966 era a principal resistência, tá? Fora essa resistência aqui, ela será como um suporte, tá? Será feito como um suporte para a próxima área de resistência que está muito acima, a gente vai lá para a LTB. Então realmente eu espero que junho, agosto, a gente fique por aqui, por um bom tempo, porque é uma região de muita negociação no curto e médio prazo. Não vai ser fácil vencer essa região, mesmo a pré-pandemia já estava ali utilizado como suporte uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá? Então mesmo que passe aqui, deve voltar e ficar um bom tempo até que a economia real dê algum sinal de vida, tá? Acredito eu. Acho que o limite da diferença entre a financeira e a econômica em termos de análise técnica, se é que eu posso dizer, tá? Do índice futuro, do índice perdão à vista em dólar, é aqui esse 19.966, tá? Aqui que deve ficar uma lateralização bem chata aí por bastante tempo, tá? Suporte 14.370, fora os nossos digníssimos fluxos, e mais uma patada também está projetada aqui em 11.481. Tá? CVC, eu vou trazer para vocês pediram para mim, o sweet spot, vamos dizer assim, a melhor oportunidade, a oportunidade Schumacher e não Rubinho, foi exatamente aqui. Né? Então, ela de baixo para cima no IPO é resistência, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, de baixo para cima é resistência, aqui chegou a fazer esse movimento aqui. Ó. Então, a única oportunidade que nós tínhamos era ou de acreditar em um suporte abaixo do IPO, tá? Com alvos que eu tenho é 22,88, já tocou, depois 34,87, 40,43, 41,85 já é pré-crise, quase que máximas históricas. Schumacher, quando eu falei, porque o sinal não foi clássico aqui, não teve um rompimento e um reteste, por enquanto rompeu e está lá em cima. Então o Rubinho seria esse reteste aqui. Voltar para o preço do IPO 13,49 a 11,38. São os únicos suportes que eu vou deixar para a CVC e também para as aéreas, por exemplo, que são ações ou segmentos, setores que foram muito afetados pela pandemia. Tá? Fora isso, galera, já o risco retorno está muito caro, na minha opinião. Temos aqui suporte 8,2, depois IPO 11,38 e 13,49. 22,88 é região de resistência, continua, tá? Depois 34,87, esse é meu resumão da CVC. Calendário de hoje, para finalizar aqui para vocês, estoque de petróleo, muito importante, então 11h30, quem puder, fique de olho, principalmente se você tem aí ações ligadas a commodity, e sempre, disputa Powell e Trump, aqui protagonizada quase que diariamente, 1h da tarde, tem depoimento do Powell, se sair alguma besteira
besteira não, né? Se sair alguma coisa, alguma decisão que contrarie o titio Trump, vem volatilidade, sem dúvida nenhuma. Semana passada provou isso, tá? Ainda bem que a gente estava com feriado aqui. E aí, a nossa decisão da taxa Selic às 6 horas, tá? Então, aquele negócio, né? Gringo, cadê aqui? Mandou bala em venda, um dia antes. Essa história a gente já conhece, né? Bom, maiores oscilações de ontem, Oi no 1 e 1 lá, hein? Meu Deus. Via Varejo, Cielão, tá? São as principais ações negociadas e destaques. Para a parte de alta, nada de destaque. Home, tá? Home é sensacional, na minha opinião, gosto bastante. Setor de minério de ferro subindo, não tem jeito, tá? Então é a commodity mais resiliente, mais consistente na tendência de alta atual. Tá? Diferente do petróleo, que a gente fica sempre quarta-feira, ou OPEC, não, o minério de ferro vai ali na surdina, quietinho, subindo, tranquilo, tá com fluxo. Na parte de queda, nenhum destaque. Gafisa talvez, tá? Gafisa talvez. Beleza, galera? Desculpem os cafés super longos, sempre convido vocês a visitarem as descrições para aprender de graça, tá? E a gente se vê no próximo. Vou tentar fazer um café mais curto amanhã.